Então tá, gente, bom dia a todos. Prazer estar aqui de volta. Obrigado, ele falou, eu acho. Obrigado. Ah, o PowerPoint. Não, vai ser sem PowerPoint, porque a mãe está exausta, gente. Fazer PowerPoint com palestra, você não está dando. A vítima já está dando as carreiras. Enfim, bom dia, gente. Bom dia, gente. É sempre um desafio estar aqui e, ao mesmo tempo, muito bom saber que a gente está aqui em cima, podendo falar um assunto tão difícil, né, para as nossas vidas, mas obrigada já, né, por esse dia tão lindo vocês estarem aqui com paciência. Já peço paciência para entenderem as minhas palavras de hoje. E eu espero que, como a Débora falou, que a gente saia daqui de uma maneira leve, refletindo sobre o assunto. A última coisa que eu quero é trazer qualquer tipo de peso, qualquer tipo de pressão, que a gente saia se sentindo mais culpado do que a gente chegou daqui. Porque ninguém merece, né? A gente vem do centro espírita, né, para procurar um consolo, um acolhimento, e aí sai daqui cheio de tapa na cara. Então é isso que a gente quer. A gente não quer, né, que ninguém leve tapas na cara. Então vamos começar. Eu estava conversando com a Débora e a gente tem enfrentado várias questões, né, desde o ano passado, com a questão de Covid, e, enfim, questões pessoais, várias pessoas mudando os seus estilos de vida, enfim. E muita gente, apesar de ter essa oportunidade de usar essa mudança de uma maneira positiva nas suas vidas, utiliza, não vou dizer negativa, porque tudo que vem para as nossas vidas é para a gente melhorar, né? Mas as pessoas acabam utilizando de uma maneira pesada, de uma maneira difícil e faz com que ela não evolua na vida, né? E aí veio esse tema, né? A vítima que nos habita. Então, dentro do espiritismo, é um assunto muito difundido, né? Muito falado. A partir da lei de causa e efeito, ação e reação, aquela questão de que todos somos responsáveis pelo que fazemos, né? Então, todo mundo, de alguma maneira, sabe a teoria desse assunto. E hoje eu quero abordar esse assunto de uma maneira leve e que a gente possa olhar para essa nossa sombra, para essa nossa vítima, de uma maneira acolhedora, que a gente possa não negar essa vítima. Porque eu acredito que, de alguma maneira, todos um dia foram vítimas, todos ainda serão vítimas, e se a gente carrega essa carga tão pesada que, às vezes, ou não vou dizer nem o espiritismo, porque o espiritismo não coloca nenhuma carga, mas que às vezes os espíritas colocam, né, dessa questão das vidas passadas, que a gente tem muita dívida, e que a gente precisa pagar, e que a gente é devedor, enfim. E não só o espiritismo, né, as outras religiões também têm essa carga de somos pecadores, já nascemos do pecado, meu Deus, enfim. Então, querendo ou não, a gente é vítima, né? É uma realidade hoje, e a gente precisa talvez tratar esse assunto com mais leveza, para que a gente consiga realmente observar o que significa essa vítima dentro de nós, para que a gente possa evoluir e aprender com esses erros, né? Porque o que a gente foi no passado fez o que a gente é hoje, né? Que bom que a gente cometeu erros no passado, independente em outras vidas ou nessa vida. Mas eu acho que hoje, né, depois que a gente passou por tantas coisas, por tantas mudanças, né, a gente teve essa onda que eu acho que foi no passado das pessoas terem que ficar em casa, se autoconhecerem, olhar para dentro. Então, que a gente possa usar o presente, o agora, sem focar tanto nas outras vidas e no que fizemos antes, que a gente possa olhar o presente e possa se utilizar disso de uma maneira mais produtiva para que a gente consiga realmente entender por que somos vítimas, né? Então, eu vou começar com o conceito de vítima para a gente trazer, né, uma definição. Assim, no dicionário, vítima é uma pessoa que sofreu um dano, um atentado à sua integridade física ou psíquica, um dano emocional, moral ou patrimonial, diretamente causado por uma ação ou uma omissão de alguém. Então é isso, uma pessoa que sofreu um dano emocional, moral, físico. Quem aqui nunca sofreu isso? Impossível. Todo mundo,
em alguma vez na vida, sofreu algum tipo de dano. Seja físico, seja emocional, seja moral. Então, somos vítimas ou não somos? Somos. Somos vítimas. E o que a gente faz com esse vitimismo? Como é que a gente trabalha esse vitimismo na gente? Como é que a gente trabalha essa vítima dentro de nós? Aí entra a questão que eu quero trazer de que ser vítima é ótimo, é bom. O que a gente tem que trazer com isso é olhar o porquê a gente está se sentindo vítima daquela situação. Porque se a gente não se sente vítima de uma situação, a gente vai passar por ela, a gente vai olhar para ela assim, superficialmente, a gente não vai analisar o nosso comportamento em relação a ela, e a gente não vai receber nada através daquilo. A gente não vai ter nenhum tipo de aprendizado com aquilo. Então, que bom que somos vítimas. Pode ser contraditório? Pode ser contraditório. Mas a gente gosta de contradizer, a gente gosta de jogar na mesa, polêmica, a gente adora. Então, é essa questão. Vamos botar todo mundo na cabeça, aceitar, pensar agora, que cada um possa pensar em algum momento muito difícil que não tem como não pensar que foi uma vítima. Que vocês, nesse momento, possam acolher essa situação. Independente de qual situação que for. Porque, às vezes, a gente passa uma situação que a gente acha que é muito pequena, não é um problema. Mas cada um olha de uma maneira. Então, independente do problema, independente da situação, acolham esse problema, olhem para essa vítima, olhem para dentro de vocês e vamos estudar essa vítima, vamos olhar para ela de uma maneira mais carinhosa, mais acolhedora. Então, com essa introdução e olhando para essa vítima, olhando para essas questões, a gente vai começar a destrinchar um pouco e a desmistificar esse vitimismo para a gente aprender a, quando ele vier, a gente acolher ele, a gente entender o que está acontecendo, olhar para as nossas questões e ressignificar esse vitimismo, fazer com que ele trabalhe a favor da gente, não contra. Porque hoje em dia eu acho que é isso que muitas vezes a gente acaba fazendo. A situação vem, a gente sente vítima, e tudo bem, eu acho que é normal, porque isso caracteriza a nossa vida aqui na Terra. Se a gente não fosse vítima, de alguma maneira, a gente não estaria aqui na Terra, a gente já estaria num planeta mais evoluído, se a gente não tivesse esses sentimentos tão instintivos, a gente não estaria aqui. Então, que bom que nós somos vítimas, que bom que a gente tem essa situação para aprender e para evoluir. Então, assim, introduzindo essa ideia de ação e reação, né, eu quero falar um pouco, não só dentro do espiritismo, assim, mas em várias vertentes do espiritualismo e da psicologia, da filosofia, tem várias questões que abordam essa questão de que cada ação que a gente fizer, a gente vai ter uma consequência, a gente vai ter uma reação. Né? No espiritismo tem a questão das vidas passadas, a gente sabe que não existe acaso, né? Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui com vocês à toa, a aura não está na minha frente à toa, então alguma questão, algum tipo de relacionamento, algum tipo de contato a gente já teve. Só que a gente não tem controle sobre isso. Eu não tenho, muitas vezes a gente não sabe que a gente foi em outra vida. O que a gente sabe é o que o espiritismo nos fala. Que hoje a gente é a nossa melhor versão. Imagina o que a gente não foi na vida passada, não é mesmo, gente? Então, assim, se a gente fica muito nesse passado, eu não sei o que eu fui, eu não sei o que eu fiz, eu não sei como as coisas graves que eu fiz, eu não sei o que de bom eu fiz. Eu sei que eu tenho o hoje para melhorar, né? E que bom que a gente tem o hoje também para melhorar. Que bom que a gente pode se utilizar do hoje e que bom que a gente tem outra oportunidade aqui na Terra para conseguir reparar essas faltas que a gente não sabe quais são. Só que muitas vezes as pessoas ficam tão presas nisso que ao invés do vitimismo ser uma libertação e um aprendizado, se torna uma prisão. A gente vive preso na culpa, a gente vive preso naquele erro que eu cometi, a gente vive preso. Muitas vezes, eu já ouvi muitas pessoas falarem que eu preciso fazer caridade.
porque eu tenho muita dívida para pagar. Mas com que peso que eu estou fazendo essa caridade? Com que sentimento que eu estou fazendo essa caridade? Né? Por que eu não vivo, de repente, o hoje fazendo o melhor que eu posso? Porque eu tenho certeza que Jesus é pescador de qualidade, não de quantidade. Então, eu acredito que seja muito melhor a gente olhar para o passado com um amor e agradecer pelo passado. E o passado passou. Eu não tenho como mudar. Se eu matei 50, 60, 70 ano passado, eu não tenho como mudar isso. E não é eu fazendo quanto mais caridade, quanto mais, enfim, eu gastando energia, focando em outras coisas, que não na minha melhora, não é isso que vai fazer com que eu volte as 70 pessoas da vida, entende? Ou que eu repare os meus erros. Então, eu acredito que quando a gente foca no presente, tentando fazer o nosso melhor, a nossa vítima, ela de alguma maneira consegue resgatar as questões e aquele ciclo, né, que a gente vive um ciclo. É algoz e vítima, algoz e vítima, algoz e vítima, algoz e vítima. Mas o ponto é que a gente não tem algoz. Ou a gente tem, porque nós somos vítimas de nós mesmos. Então, ninguém é nosso algoz, além de nós. Isso também pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Porque a gente pode utilizar esse poder que a gente tem para transformar as nossas vidas. E, novamente, não precisa não sentir o vitimismo, não precisa não ser vítima, mas que a gente consiga utilizar esse vitimismo de uma maneira que nos dê poder, de uma maneira que faça a gente avaliar nossa vida, que faça a gente melhorar. Porque a gente está nesse planeta para melhorar. A gente não está nesse planeta para arrastar nenhuma corrente. A gente não está aqui para ficar se acorrentando, se chicoteando, porque na vida passada fez muito mal. Ou porque ontem eu não fiz o que eu precisava fazer e aí não deu tempo e eu estou aqui vivendo só naquele passado que eu não consegui fazer, sabe? E voltando novamente à questão das outras vertentes que falam sobre essa ampliação, né? O espiritismo, a filosofia, principalmente, eu gosto muito de filosofia e por isso que eu amo o espiritismo, porque reúne, né, esses braços, assim, a religião, a espiritualidade, a filosofia, enfim. E na filosofia tem um filósofo, Jean-Paul Sartre, ele tem um conceito, ele criou um conceito de existencialismo, né? E dentro do existencialismo ele fala da liberdade que os homens têm. O homem é caracterizado, ele se diferencia das outras criaturas porque ele tem liberdade. Ele possui liberdade. Só que, ao mesmo tempo, essa liberdade faz com que nós sejamos também presidiários de nós mesmos. Porque ao momento que a gente tem liberdade, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas a gente tem que lidar com as consequências. Então, a gente está livre, mas ao mesmo tempo a gente não está. Porque as consequências, às vezes, não são da maneira que a gente previu. Ou a gente colocou uma expectativa naquela ação que não vai ter a mesma reação que a gente está esperando. Então, é muito complicado, né? E ele tem uma frase que fala: o homem nada mais é do que aquilo que ele faz a si mesmo. Não é fácil. Não é fácil a gente saber que nós somos 100% responsáveis por todas as coisas que a gente faz. É muito difícil acordar de manhã e saber que se eu demorei 1 minuto a mais e perdi o ônibus, a culpa não é do motorista, a culpa é minha. Cada minuto das nossas vidas vai ser pautado dentro daquilo que a gente faz, das nossas ações. Começando ali com o seu S, sobre alimentos, sobre as coisas, né, que a gente come, enfim. A gente também é o que a gente come, a gente é o que a gente faz, a gente é o que a gente fala. Então, quando a gente for querer culpar alguém pelos nossos problemas, quem é o culpado? Nós mesmos. Por isso que é muito difícil falar sobre esse assunto, porque, imagina, eu chegar para um pai que perdeu uma filha, né, de uma maneira muito violenta. Eu chegar para ele e falar que, de alguma maneira, ele é responsável por aquilo. É muito difícil. Ele vai se sentir vítima. E eu acho que está certíssimo que ele se sinta vítima, né? E às vezes também a gente olha de uma maneira, dentro do espiritismo, a gente olha de uma maneira muito fria para essas coisas, né? Porque, imagina,
ela faleceu lá de um câncer. Não, mas então na outra vida ela deve ter feito uma coisa muito ruim, né? Então ela tá pagando aí pelo que ela fez, enfim. E isso existe muito, sabe? Aqui no Ceará, graças a Deus, tem pessoas muito amorosas, muito carinhosas e de uma mente muito mais aberta. Então a gente consegue conversar sobre esses assuntos de uma maneira mais humana. Mas muitas das vezes a gente trata o outro mais humanamente do que nós mesmos. Então, que a gente possa trazer esse olhar de carinho que a gente tem pelo outro, quando o outro passa por uma dificuldade, trazer para nós, sabe? Porque muitas vezes a gente está ali naquela situação difícil, aí a gente quer trazer uma consciência para essa situação, a gente fica tentando achar motivos, né? A gente fica tentando achar motivos, a gente fica por quê? E aí fica nessa bola de neve, nesse ciclo, e a gente não sai, e isso faz a gente ficar mal, porque ninguém evolui, ninguém sai, né, dessa situação com isso. Então é isso, gente. Infelizmente, eu não queria trazer essa notícia, mas eu tenho que trazer essa notícia, que nós somos vítimas de nós mesmos. Para trazer mais riqueza para essa questão de que nós somos vítimas de nós mesmos, no livro Ação e Reação, do André Luiz, acho que todo mundo conhece o André Luiz, já ouviu falar, né, enfim, mas eu vou falar um pouquinho do livro. Ele faz um estudo na mansão. A mansão é um anexo da colônia, e nessa mansão eles recebem almas recentes encarnadas que estão em extrema perturbação. Então elas ficam lá de quarentena, né, dando uma descansada para entender o que está acontecendo, né, a partir daquele desencarne. E aí, uma dos espíritos que ele analisou, que ele pôde vivenciar, é de uma senhora que estava pedindo socorro porque ela estava atrelada a um demônio. E ela falava, me ajuda, tira o Belfegor de mim. Eu tinha até nome demônio, gente. Aí ela estava, e no livro ele fala assim, ele define a cena, assim, ele fala como que era o demônio, como que aparecia, como que a senhora estava. Então ela estava nesse estado de tanta perturbação que ela estava praticamente atrelada, assim, uma simbiose com aquele demônio, né? Que era uma forma de pensamento dela. E aí o Silas, que é o orientador do André Luiz, ele fala sobre aquela situação, explica por que ela está naquela situação, e muito da situação que ela está é pelos pensamentos que ela gerou, pensamentos perturbados e conceitos que ela tinha na vida dela, e gerou aquela forma e fez com que ela ficasse naquela perturbação. Aí imagina, tudo que a gente pensa aqui, tudo que a gente pensa aqui na Terra, tudo que a gente dá energia, tudo que a gente, né, alimenta, a gente vai levar com a gente. Se a gente está alimentando, né, de alguma maneira essa questão de acolher as nossas sombras, de valorizar a nossa essência, valorizar as coisas boas. Quando a gente desencarnar, não vai ser maravilha, gente. Talvez a gente vá para a mansão lá ficar de quarentena mais um pouquinho. Mas a gente, pelo menos, vai ter uma luzinha, que a gente vai ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de consciência quando a gente precisar efetivamente ser resgatado, sabe? E aí, o Silas só finaliza assim, a situação falando assim: é fácil reconhecer que cada coração edifica um inferno que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. Novamente, né? Somos vítimas de nós mesmos. Nós criamos os nossos próprios demônios, nós criamos as nossas próprias fadas, os nossos próprios anjos. Então, isso é muita responsabilidade. E às vezes é um pouco mais cômodo, um pouco mais fácil ficar agarrado na vítima, né? Abraçado, de conchinha, né? Ali tratando bem, alimentando, dando comida. Só que isso faz com que a gente não evolua, faz com que a gente fique extremamente estagnado. E quando a gente pensa que, além das nossas ações materiais, os nossos pensamentos também têm reações, são ações, né? A gente tem mais uma ferramenta com a qual trabalhar. E, na verdade, tudo começa pelo pensamento, né? Porque nós somos energias. Então, no momento que a gente consegue pensar de uma maneira positiva, trazer essa vítima de uma maneira positiva para a nossa vida,
A gente consegue fazer com que esse pensamento se torne ações positivas para a nossa vida. Então, a questão do vitimismo, a grande questão do vitimismo, para mim, na minha humilde opinião, é o quanto ele nos deixa presos, o quanto ele nos coloca numa prisão. Porque, como a Débora estava falando também, a gente acaba sendo o coitadinho, né? A gente acaba sendo a pessoa que não consigo. Não, eu preciso ir no centro espírita fazer 250 refeições porque eu matei um barco inteiro na vida passada. Então, isso também se torna uma forma de vitimismo, sabe? E aí a gente vive nessa. Quem aqui nunca fez duelo de desgraça? Sabe? Briga de desgraça. Chega uma pessoa lá, menina, fui no hospital, tô com um problema nas costas terrível, tô tomando 4 remédios todo dia. Aí chega outra, menina nem sabe, não consegui nem consultas, tô esperando faz 2 meses, tô aqui toda torta. Aí chega o outro e fala, outra desgraça. Porque a nossa cultura, ela de alguma maneira abraça o vitimismo, né? Abraça essa desgraça, essas tristezas. Parece que quanto mais tristeza a gente conta, melhor a gente tá assim, né? Por quê? Porque é o nosso ego que tá ali, né, se manifestando. É ele que quer atenção. O ego é realmente aquela coisinha animada que não pode, que tem que ter atenção, que tudo acontece com ele, eu não posso fazer nada porque eu não consigo. E aí, o ego quer que cada vez mais a gente fique nessa questão do vitimismo, porque por que a gente cresce? Por que a gente evolua? E aí a nossa sociedade cada vez mais alimenta isso. Por quê? Porque é válido, né? A gente se sentir assim. A gente consome mais, a gente come mais, porque a gente fica mais ansioso, a gente gasta com mais remédio. Então, assim, ser vítima para a sociedade hoje é muito lucrativo, é muito maravilhoso, né? Mas as coisas estão mudando, eu espero, gente, aí, né? Cada um possa sair daqui hoje pensando nisso. Cada vez que for, né? Pensar assim, nossa, alguma coisa negativa ou de alguma maneira que se coloque para baixo, sabe? Que a gente possa mudar essa chave para a gente não dar força para o nosso ego. Que essa é a grande questão, não dar força para o ego, abraçar a nossa essência, colocar isso para a luz e viver isso de uma maneira positiva, não, novamente, eu vou repetir isso toda vez, não negando a vítima que está entre a gente, que está dentro de nós, acolhendo ela e observando, né? E o Espiritismo também traz muito isso, porque a gente fala que o estudo, independente do que for, é muito importante, porque o conhecimento nos liberta, né? E o que mais nos liberta é o nosso autoconhecimento. Então, no momento que eu consigo analisar a situação que eu estou vivendo e trazer essa situação de uma maneira positiva para o meu crescimento, isso é libertador. Isso é muito libertador. Então, que a gente possa fazer cada vez mais isso. E voltando à situação de que somos vítimas, e como isso nos prende, e como isso faz com que a gente dê poder, né, a outras pessoas, eu vou só ilustrar aqui um exemplo que eu falo muito, que agora, né, eu sou mãe, faz 4 meses, uma coisa que aconteceu muito rápido, muito loucamente. E a questão da criação dos filhos é uma coisa que sempre esteve muito presente, assim, nas nossas conversas, entre amigos. E eu acho que a gente, né, é a responsabilidade de todo mundo a criação de uma criança, porque vai ser a nossa sociedade daqui, né, daqui a um tempo. E se a gente consegue fazer isso de uma maneira leve, de uma maneira amorosa, a nossa sociedade vai ser muito melhor, né? E aí eu sempre falo com as minhas amigas que eu tenho questões com os meus pais da mesma maneira que todo mundo tem. E sim, os pais tiveram muita culpa em várias questões da nossa vida. Meus pais tiveram muita culpa porque naquele momento eles tinham responsabilidade por mim. E eles deixaram de cumprir aquela responsabilidade. E eu fiquei com vários traumas, né? A gente cria vários complexos. Só que a gente só consegue analisar isso porque a gente vai vivendo automático, né? A gente vai vivendo, a gente vai vivendo, a gente vai vivendo. E quando acontece uma necessidade muito grande, uma tristeza muito grande, a gente vai analisar outras coisas do passado e a gente vai lá olhando, né? O que aconteceu para a gente estar com esse tipo de comportamento agora.
E quando eu falo isso, não, eles tiveram culpa sim, as pessoas... Mas eles estavam tentando fazer o melhor, sim, eles estavam tentando fazer o melhor. Mas naquela situação, eu fui uma vítima. E isso gerou várias situações para minha vida. Só que, ou eu vivo dessa lembrança de que eu fui uma vítima, ai, eles me abandonaram, eles me deixaram, eles me abandonaram. Eu vivo culpando eles a minha vida inteira, ou eu aceito o que aconteceu, olho para os meus pais de uma maneira humana, com empatia, falando para eles que obrigada, eu sei que vocês fizeram o melhor que vocês puderam, mas eu me senti desse jeito, sim, mas passou. Agora, a minha vida a partir de aqui vai ser diferente. Porque eles não são protagonistas da minha vida. Eu que sou protagonista da minha vida. Então, essas pessoas que a gente fica culpabilizando acabam tendo poder sobre a nossa vida. Elas acabam manipulando a nossa vida de uma maneira muito profunda. Porque a gente acaba dando tudo para elas. E não é assim. Deus não nos fez para isso. Deus não nos fez para a gente não ter a responsabilidade e as escolhas sobre a nossa vida. Então, que a gente possa olhar para essas pessoas que nos fizeram, de alguma maneira, algum dano, com a verdade, sim, aconteceu, né? Porque a gente não pode viver também no negacionismo. Mas que bom que aconteceu. Hoje eu sou quem eu sou por ter participado dessas questões, por ter tido na minha vida essas questões. E aos poucos a gente transforma isso em gratidão, em amor, em compaixão e melhora pra gente, porque a gente evolui cada vez mais com as questões, né, que a gente tem. E muitas vezes a gente traz esse vitimismo com algum, né, a gente alimenta esse vitimismo porque a gente, de alguma maneira, gosta de sofrer. Isso também para mim foi bem chocante. Eu estava lendo esse livro aqui. O Osho é um guru, não sei se todo mundo conhece. Ele foi um guru, né, indiano, muito polêmico, super polêmico. Mas eu amo ele, vejo Osho, vejo Luz Antiga, vocês vejam, enfim, Osho maravilhoso. E ele fala muito dessa questão do vitimismo, da gente se sentir vítima, da gente viver infeliz, da gente alimentar essa infelicidade buscando uma felicidade que parece que está, né, muito distante da gente. E essa questão do vitimismo, ele fala que a gente mantém essas questões, porque no fundo esse sofrimento nos traz um prazer. Então a gente se apega a essas questões porque a gente tem um prazer meio masoquista, assim, em relação a esse sofrimento. E aí esse livro tem várias perguntas de pessoas que faziam para ele, e ele responde, né? E aí tem essa frase, que ele fala assim: observe todo tipo de infelicidade. Ou ela tem algum prazer que você não está disposto a perder, ou ela tem alguma esperança que fica acenando de longe para você. Então, quando a gente consegue também colocar a questão do vitimismo como uma forma de apego a coisas que a gente não quer deixar para lá, a gente tem outra questão aí, porque além do vitimismo que a gente tem que analisar, a gente tem que analisar por que a gente está tão apegado nessa situação, né? Não é tão mais fácil, às vezes, a pessoa foi lá, né, fez uma coisa ruim para mim, me feriu, me machucou. Aí a gente fica, não, porque eu não vou perdoar o fulano, porque o fulano tá lá, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Passou 20 anos, a pessoa não fala ainda com o fulano, porque ela tá agarrada lá, né, na questão. Aí quando a gente assume que tem problema, quando a gente assume o poder da nossa vida, quando a gente assume as rédeas, o protagonismo da nossa vida, a gente vai lá, a gente olha essa situação, a gente consegue analisar por que a gente ficou tanto tempo preso nessa situação e let it go, vamos embora, a vida que segue. É difícil perdoar? É muito difícil perdoar. É muito difícil perdoar. Mas por que a gente precisa tanto perdoar? É libertador. Mas a gente precisa perdoar porque a gente se ofende demais. A gente se ofende demais. Tudo nos traz algum tipo de ofensa. Tudo é um mimimi. Ai, não vou poder ir hoje porque... Ai, mas eu marquei contigo. Gente, não.
Né? Que a gente possa também ser agir de uma forma mais leve com a vida. A vida já tem tanta pressão, gente. Já tem tanta situação ruim na nossa vida, já é trabalho, é casa, é conta para pagar, os boletos lá chegando que a gente não tem dinheiro para pagar, entendeu? E aí a gente fica nesse ciclo que não acaba mais. Então é isso, que a gente possa ser protagonista. Oi, irmão! Perdão! Que a gente possa, então, olhar de uma maneira positiva para isso e a gente pare de culpar as pessoas e pare de dar poder para os outros e assuma o poder da nossa vida. Porque eu tenho certeza que a gente foi feito para isso. Deus nos fez para ter poder sobre a nossa vida. Ele nos deu livre-arbítrio, ele nos deu essa lei de ação e reação para que a gente possa errar quantas vezes a gente quiser e voltar quantas vezes precisar para a gente aprender. Olha que coisa maravilhosa a gente tem nas mãos e a gente não analisa isso. Quantas vezes a gente acorda de manhã agradecendo pela encarnação que a gente tem? Né? Pouquíssimas vezes. A gente já acorda, a gente agradece, obrigada pela vida, mas a gente agradece pela nossa encarnação, a gente agradece por quantas vezes a gente foi vítima, a gente agradece por cada situação ruim que aconteceu nas nossas vidas, que nos fez ser quem a gente é hoje. Não, né, gente? Então a questão é não carregar, para a gente não carregar correntes, para a gente não ficar vivendo o passado, vivendo preso nessas questões do passado, que a gente não consegue trabalhar e trazer a nossa vítima de uma maneira acolhedora para que a gente possa transformar isso em evolução, em aprendizado. E a gente tem muitas coisas hoje em dia que nos auxiliam, muitas. No Espiritismo é uma delas, porque traz um consolo, né? A questão de poder vir várias vezes, a questão de poder tentar várias vezes. Se eu errei ontem, eu vou acordar hoje e eu vou tentar ser melhor. Né? A gente tem várias ferramentas que nos auxiliam hoje. E por que a gente ainda fica mantendo e alimentando esse apego ao vitimismo? Alguém sabe me dizer? Eu não sei a resposta, gente. Né? Se alguém souber aí. Por que a gente alimenta isso? Porque eu acho que a gente não foi responsabilidade na. Eu acho que faz mais bem pra gente isso. Eu fui uma vítima de mim mesmo a vida inteira. A vida inteira eu fui uma vítima de mim mesmo. E hoje eu tentando me livrar disso, que vem bem a calhar essa palestra, eu fico pensando assim, como é que eu consegui viver esse tempo todo nesse sofrimento? É um sofrimento, É um sofrimento, claro, que não nos abandona, que está ali. E aí quando tu tenta esquecer, tu já lembra de novo, mas lá, em 1960 e alguma coisa aconteceu no seguinte, né? É muito difícil, mas é né? difícil se livrar disso. E aí, então, quando alguém, né, eu vou falar aqui para todo mundo, porque eu acho que todo mundo se sente vítima, sim, em algum momento da vida. E naquele momento, o vitimismo pode ser uma delícia. Eu tô aqui, eu vou ficar agarrada aqui, pode ser ótimo. Né? A zona de conforto, não vou sair daqui, não vou lidar com isso. Mas isso em longo prazo, gente, né? É muito. A gente está adquirindo, na verdade, outra questão. A gente está adquirindo outra dívida, porque é muito tempo que a gente fica pegado numa situação, novamente, voltando lá ao livro Ação e Reação. A gente começa a gerar cada vez mais perturbações, cada vez mais pensamentos relacionados a essa questão. E isso deixa com que a gente fique amarrado nisso. Eu sinto que eu perdi uma vida. Entende? Eu podia ter sido mais produtivo. Mais produtivo. Podia ter mas ao mesmo mais, tempo... como é que fala? Acreditando, responsável. Responsabilidade pelas coisas da sua vida. Mas ao mesmo tempo, Deus é tão bom que tu tá aqui hoje. Ele vai deixar eu voltar de novo para recuperar essa que eu perdi, eu acho. E outra, no momento que tu aceita, no momento que tu aceita o que passou e usa o dia de hoje como o que tu tem para fazer de melhor, para ser melhor daqui para frente, eu tenho, novamente, Jesus é pescador de qualidade, não de quantidade. Então, não importa quando, tu não precisa fazer, ter mais uma vida inteira para reparar. Talvez num gesto que tu fizer de extrema bondade, talvez tu consiga reparar, entende? Só que às vezes a gente fica trabalhando tão mecanicamente nessa coisa de quantidade, de que, meu Deus, eu tenho que pagar, eu sou eu. A gente tá sempre tentando reparar alguma coisa, sempre. A gente fica
na verdade, sem analisar o porquê que a gente foi vítima, né? E o quanto isso pode ser bom para as nossas vidas. Talvez se tu não tivesse sido vítima e te sentido assim, tu não estaria aqui hoje, sabe? Tu não estaria tentando te autoconhecer, tu demoraria outra vida, né? Tu demoraria outra vida ainda para buscar esse autoconhecimento, sabe? Mas falando em ferramentas, assim, que a gente tem à nossa disposição, eu sou muito fã do Ho'oponopono. Acho que todo mundo, de alguma maneira, já ouviu falar. Ho'oponopono é uma técnica havaiana muito antiga. Muita gente pode, assim, né, olhar meio de cara feia, assim, porque são palavras. Às vezes a gente é meio São Tomé, né? Tem que ver para crer. Então, a gente não acredita que palavras tenham tanto poder nas nossas vidas. Mas sim, gente, isso é comprovado, isso é cientificamente comprovado, tem muito poder. E o Ho'oponopono é essa técnica havaiana que veio à tona através de um psiquiatra havaiano. E ele trabalhava numa prisão para doentes mentais, né? E ele usou essa técnica que ele aprendeu com uma havaiana, com uma senhora que era bem tradicional, né? E ele usou essa técnica para tratar os pacientes dele. Só que ele nunca viu nenhum paciente. Ele olhava a ficha do paciente, olhava o nome, a questão que aquele paciente estava, né, preso, e ele falava: eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Porque o que o Ho'oponopono diz? Que a gente é responsável por tudo que aparece na nossa vida. Se ele estava lá, naquela sala, olhando aquela ficha daquele paciente, é porque ao mesmo tempo ele também tinha aquilo dentro dele. Então ele pedia perdão para ele mesmo e pedia perdão para o outro para curar todas aquelas feridas que estavam entre os dois. Isso é muito profundo, né? Mas se a gente entende que a gente é feito de energia e que todos estamos inseridos no mesmo meio, o que eu faço aqui, pensando na minha mãe, tem impacto lá no Brasil, lá em Porto Alegre. O meu pensamento tem muita força. A minha palavra tem muita energia. Então, no momento que a gente consegue falar essas palavras, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato, é de um poder tão grande que, assim, tu pode começar falando, foi como eu comecei. Vou fazer aqui, o que vai dar, né? Falar, né, deles. Seria melhor, ó. Aí tem vários tipos de maneira de fazer, né? Tem uma oração que é muito bonita, que fala sobre os ancestrais, fala que o começo da oração se eu, a minha família, os meus parentes ou antepassados te ferimos de alguma maneira, nós pedimos o teu perdão, né? Então a gente assume de alguma maneira a nossa posição de responsável e a gente pede perdão pelas coisas que aconteceram. Porque no momento que a gente limpa as nossas feridas, no momento que a gente entende o que aconteceu e como a gente foi vítima daquelas situações, a gente está limpando. Trazer à tona essas questões também é uma maneira de trabalhar, também é uma maneira de limpar. Então, trazer à tona o que a gente tem de sombra dentro da gente é uma maneira de limpar. Lembrar também que ele fechou esse hospital, né? Isso. Aí o livro, gente, é Limite Zero. É o Joe Vitale. O Joe Vitale, ele é americano, que ele foi um dos responsáveis pelo segredo, sabe? O Limite Zero é o nome do livro. Do Joe Vitale. Isso, aí ele conta a experiência do doutor. Doutor Icali acaba. O doutor Perelê lá. Eu falo doutor Perelê porque eu não tenho doutorado de falar. É isso aí. Icalia, isso aí. Esse doutor mesmo. E aí no livro ele conta a experiência desse doutor e aí ele fechou, o hospital fechou, porque ele tratou os pacientes e todos ficaram curados. E no livro ele fala que tudo mesmo, a cadeira, a pintura das paredes, tudo que está no nosso meio também possui a nossa energia. Então, se eu agradeço a cadeira, sinto muito, perdoe, te amo, sou grato. Eu estou
ajudar muito na nossa vida e que a gente só precisa começar, sabe? Isso do Ho'oponopono não custa nada. São 4 falas, são 4 frases. É muito bom. Que a gente começa de uma maneira que, né? Aí a gente pode também pensar na situação, por exemplo, eu tenho uma pessoa pode ter um problema de briga com o irmão, né? Aí ela pensa no irmão, ela não consegue perdoar o irmão, não consegue falar com o irmão, enfim, tá lá de vítima da situação. Ela pega a imagem do irmão, o nome do irmão, fala, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Poxa, mas eu sou vítima, Adriana. Como é que você está me dizendo que eu vou pedir perdão para a pessoa que me feriu? Mas a gente é espelho, gente. O que está no outro, está na gente. E se o que o outro me fez me incomoda, é porque o que ele fez tem dentro de mim também. Porque somos responsáveis por tudo que fazemos, por todas as ações e por todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Isso é uma verdade que a gente não tem como fugir. Nem eu queria dizer o contrário, queria poder dizer que tem outra solução, queria poder dizer que tem outra solução. Talvez quando a gente estiver num mundo feliz, a gente vai olhar para todas as questões de uma maneira muito diferente. Mas ainda estamos na Terra, né? Saindo de uma pandemia, graças a Deus, obrigado, Senhor. Mas a gente tem que lidar com essas questões de uma maneira verdadeira, de uma maneira clara, para que a gente consiga vir para essa vida e, ao invés de empacar, né, que a gente pode estacionar, a gente não retrocede, mas a gente pode estacionar. Aí fica lá empacado, né? 40 anos. Lá. Aí tem ódio da minha mãe, tem ódio da minha mãe, tem ódio do fulano, tem ódio do ciclano, tem ódio... E o que você fez na sua vida? É o que acontece muitas vezes nas reuniões mediúnicas. Os espíritos vêm muito com aquela carga de querer vingança, né? De estar ali querendo encontrar aquela pessoa para se vingar, porque todo mundo tem uma dor. Então, todo algoz foi vítima. Toda vítima foi algoz. Toda vítima, algum dia, fez alguma coisa ruim para aquela pessoa que fez alguma coisa ruim para mim. Então, é esse ciclo que a gente tem que viver e a gente tem que aceitar isso. E não ficar carregando a corrente de que, né, fiz errado, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vamos se libertar disso, gente, porque isso não faz bem para ninguém. Arrastar a corrente não faz bem para ninguém. Ficar se sentindo culpado não faz bem para ninguém. Vamos lá fazer um Ho'oponopono, fazer umas orações, que assim, isso sim vai fazer com que a gente melhore e evolua e aprenda, principalmente aprender, porque os erros foram feitos para a gente aprender, né? E essa vítima que nos aprisiona, ela acaba tirando a visão da situação, né? A visão do que está ao nosso redor. Porque no momento que a gente vive ali só vitimizado por aquela situação, a gente deixa de olhar o redor, né? O todo, a visão panorâmica dessa situação. Porque a gente fica ali naquela caixinha, a gente fica ali achando que realmente é aquela situação, que não tem um futuro, que não tem uma solução. Isso também faz com que a gente abaixe a nossa fé, né? Porque no momento que a gente acha que é aquilo, que não tem mais saída, que eu sou vítima mesmo, que eu não posso fazer e que vai ser assim para sempre, a gente deixa de acreditar na lei de Deus, né? Desse Deus que está nos regendo, que está fazendo com que tudo tenha um motivo. Tudo tem um motivo. A gente não está à deriva. A gente não está ao acaso. Tudo tem um motivo. É muito difícil? É. A teoria é muito fácil? É muito fácil. A prática é muito difícil? É muito difícil. Mas a gente consegue. No momento que a gente entende que a gente está aqui para fazer a nossa essência, que é divina, a gente vai criar por Deus, a gente é divino, maravilhoso. Então a gente precisa fazer com que isso saia à tona para resolver essas questões que tanto nos aprisionam, né? E eu acho que aquilo novamente, cada vez que a gente culpa o tempo, a chuva, o sol, as coisas mínimas do nosso dia a dia que a gente culpa, sabe? Muitas vezes, nossa, quantas vezes aquele ônibus passou perdido, por quê? Porque eu saí 5 minutos atrasada. E eu culpei, fiquei lá, o meu dia inteiro deu errado, o dia inteiro fica truncado, fica amarrado, porque a gente fica só culpando. Porque o fulano me jogou café, porque o motorista não sei o quê, porque a fulano não sei o quê. O fulano tá me devendo. O fulano tá me devendo, gente. Mas daí o que eu vou fazer com o fulano que tá me devendo?
vai lá e cobra o fulano. Se o fulano não te pagou, a consciência dele, o problema é dele. Mas a minha parte, as rédeas da minha vida, eu tomei. Eu tenho as rédeas da minha vida, né? O que eu vou fazer? Eu não vou ficar, ai, fulano tá me deve lá não sei quantos mil e não vai me pagar porque é um M, todos os palavrões que vocês quiserem passar depois de vocês. Mas aí eu fico, né, só falando, só maldizendo a criatura. O que eu faço? Nada. Aí fico naquela, né? Não, eu sou vítima, né? Quem me emprestou o dinheiro? Eu. Quem que se arriscou? Eu. Então, meu filho, né? Não dá pra subir, gente. Vamos lá, né? A vida é muito curta pra gente ficar só se maltratando, assim, só atrapalhando, só atrasando nossa vida. E a minha proposta de hoje foi essa, que a gente possa ser protagonista das nossas vidas. Cada vez que a gente enxergar uma questão em que a gente se coloca como vítima, analisar o porquê que a gente está sendo vítima. E, por favor, gente, cada vez que vocês pensarem que vocês têm que fazer alguma coisa porque tem que pagar, esqueçam disso. Isso não funciona. Isso não funciona. Porque a gente está fazendo uma coisa obrigado. A gente não precisa viver desse jeito. A gente não precisa viver acorrentado. Sabe? Porque cada vez que a gente se sente culpado, a gente também se sente vítima ao mesmo tempo. Então é um ciclo que não acaba mais. Então vamos viver o presente, sabe? Vamos viver de uma maneira leve, analisando as coisas que a gente passou de uma maneira leve, de uma maneira positiva, aprendendo com tudo isso. E o hoje, né, aquela questão, vamos fazer caridade, vamos trabalhar para o bem, mas não porque eu tenho que pagar alguma coisa, é porque é bom, né? Porque eu estou aqui, eu estou no centro espírita, não porque eu devo muito, né? Também, é óbvio, isso é intrínseco, isso a gente não precisa ficar falando. Mas eu estou no centro espírita porque eu adoro estar aqui, porque isso me faz bem, isso me melhora, isso faz que eu veja o bem de uma maneira diferente, né? Isso faz com que a gente viva melhor. E aí a gente consegue, de alguma maneira, quebrar esse ciclo. Porque se a gente vem achando que precisa, que tem que, a gente só alimenta a vítima, a gente alimenta essa questão e a gente, né, fica lá empacado. Então, gente, eu espero que vocês tenham, de alguma maneira, internalizado isso. Quem quiser saber do livro Limite Zero, tem audiobook, é muito pequenininho, é muito legal, é uma experiência muito diferente de se fazer, é muito fácil e eu garanto, eu boto minha mão no fogo. Quem não, se não der certo, parem comigo, pode me xingar, mas dá certo, gente, dá muito certo. Traz uma leveza para nossa vida, porque faz com que a gente seja o responsável, faz com que a gente seja o protagonista. E é isso que Deus quer da gente, que a gente assuma as nossas responsabilidades, que a gente assuma as nossas escolhas. E que bom, né, ter coragem para fazer isso. É isso que eu desejo para vocês, que todo mundo saia daqui com coragem de assumir a liberdade que tem, com coragem de escolher uma coisa difícil, com coragem de olhar para o passado e ver que fez errado, e com coragem de querer fazer diferente hoje, sabe? Então eu desejo para vocês muita coragem, que todos sejam protagonistas de suas vidas e que a gente possa olhar nossa vítima e dar beijos de luz para ela e deixar ela lá longe, né? Que a gente vai conseguir um dia olhar para tudo isso e agradecer ainda. É isso que eu desejo para todo mundo, gente. Muito obrigada pela paciência. Eu espero que todo mundo saia daqui refletindo, todo mundo saia buscando por que ser melhor. E agora a Julieta está lá, ela chorando, a gente vai lá, né? Para ela, deixar ela, para a nossa função. Então tá, gente, muito obrigada mesmo. Beijos, fiquem com Deus.